Nesse vídeo, vamos mergulhar na vida e legado de um homem que tocou os corações de muitos com suas palavras fervorosas e autênticas. Keith Daniel, um pregador fervoroso e mensageiro de uma fé autêntica em Cristo. Deixou uma marca indelével nas vidas de inúmeras pessoas ao redor do mundo. Sua paixão pela pregação e sua abordagem profundamente convicta inspiraram transformações significativas em uma época que grandes nomes se uniam para expor as verdades das Escrituras. Vamos explorar um pouco de sua jornada e o impacto duradouro que ele deixou. Aqui no Brasil, poucos conhecem exposições mais extensas dele, mas alguns trechos ficaram bem famosos por aqui. Keith Daniel faleceu há poucos anos, porém sua paixão pela pregação e sua capacidade de citar textos inteiros da Bíblia continuam a serem admiradas e inspiradoras para muitos cristãos em todo o mundo. A Ótica Isabela Dias liberou para os inscritos do canal Teologia um desconto especial para todo mundo que acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo. Então aproveita, vai lá conhecer, tem uma descrição, é fácil saber qual óculos que você usa, você pode usar o provador online. Isso mesmo, é um provador que você olha pela lente do celular, pela câmera do celular ou pela câmera do seu computador e você pode ver qual óculos fica melhor em você. Então eu quero te convidar a conhecer a Ótica Isabela Dias e aproveitar esse desconto que é para os inscritos aqui do canal. Que Deus abençoe e vamos para o vídeo. Look at what has become of the world, Church of Christ, through you, losing what you should have been. But God waits for His people. God waits for His people. When will they take the stepping stones God has placed in His Word? Keith Daniel não foi apenas um pregador comum. Ele foi uma voz que ecoou com sinceridade e profundidade. Sua habilidade de conectar as verdades espirituais com as experiências cotidianas das pessoas trouxe relevância à sua mensagem. Por meio de sua pregação apaixonada, ele despertou consciências, desafiou corações e encorajou mudanças reais nas vidas daqueles que o ouviram. Sua vida é um testemunho de como a fé pode moldar uma jornada e inspirar outros a seguirem o caminho da verdade e da autenticidade, irmãos. O que diferenciou Keith foi sua capacidade de unir a fé com a realidade cotidiana. Ele não apenas ofereceu teorias abstratas, mas aplicou princípios espirituais à vida prática. Sua abordagem prática e acessível permitiu que as pessoas se vissem nas histórias e exemplos que ele compartilhou, tornando a mensagem espiritual tangível e relevante para suas vidas. Keith nasceu na África do Sul e teve um encontro transformador com a fé aos 20 anos de idade, graças à intervenção divina. Sua infância foi marcada por desafios significativos, com um ambiente familiar tumultuado devido à separação dos pais. As expectativas de ele encontrar o verdadeiro evangelho pareciam bastante reduzidas, considerando o estilo de vida que ele estava levando na época. No entanto, a graça de Deus opera de maneiras surpreendentes e imprevisíveis, irmãos. Após o serviço na Segunda Guerra Mundial, o pai de Keith foi consumido pelo álcool, o que gerou uma intensa turbulência no seio de sua família. Diante dessa difícil realidade, Keith encontrou-se fugindo de casa em várias ocasiões durante sua infância. A situação agravou-se a tal ponto que a família de Keith estava à beira do desmoronamento quando sua mãe tomou a decisão de pedir o divórcio. Contudo, nesse ponto crítico, Deus escolheu um caminho surpreendente para entrar na história da família de Keith Daniel.
Embora haja poucas informações disponíveis sobre Keith na internet, é evidente que ele enfrentou um profundo sentimento de desespero e solidão. Em meio a esse momento de aflição, ele experimentou um desejo sincero de invocar a presença de Cristo e, ao se arrepender de seus pecados, descobriu uma alegria genuína ao encontrar a redenção e a salvação. Dudley era irmão de Keith e o primeiro da família a ser radicalmente salvo por Cristo. Keith ficou tão impactado com a mudança na vida do seu irmão que buscou que Deus fizesse o mesmo por ele. Ao testemunhar sua salvação, ambos os pais encontraram Cristo como Salvador. Deus mudou milagrosamente a casa de Keith Daniel. Pouco depois de seu encontro com o Senhor, Keith teve a oportunidade de presenciar uma pregação impactante. Durante essa mensagem transformadora, as palavras do pregador ecoaram profundamente em seu coração, tornando-se um veículo para a voz de Deus. Nesse momento singular, irmãos, Keith sentiu a poderosa intervenção divina que o convocou de maneira incontestável para dedicar-se integralmente ao serviço do Senhor. Após experimentar a transformação da salvação, Keith desenvolveu um anseio insaciável pela palavra de Deus e iniciou a propagação do Evangelho entre aqueles ao seu redor. Apesar de sua trajetória, Keith jamais imaginou que poderia abraçar o ministério em tempo integral, embora o chamado para ser pregador ecoasse fortemente em seu coração. Decidindo buscar mais, ele se inscreveu em uma escola bíblica, onde por meio de uma série de acontecimentos notáveis, acabou cruzando o caminho com a sua futura esposa, Jenny. Quando Keith começou a pregar, ficou claro que a unção de Deus estava sobre ele. Ao dedicar seu coração às Escrituras e à oração, Keith começou a ver Deus realizar coisas poderosas. Mas a obra que Deus estava fazendo por meio de Keith não era apenas entre as congregações que ele pregava. Também era evidente quando ele seguia a direção de Deus enquanto viajava pelas ruas das cidades da África. Quero que você traga de volta a palavra de Deus. Esta foi a mensagem que Deus colocou no coração de Keith enquanto ele se dedicava ao serviço do Senhor. Quando ele cedeu a esse chamado, Deus abriu portas inesperadas para ele pregar em todo o mundo, irmãos. Mas sua pregação intransigente não apenas atraiu audiências agradecidas, mas também oposição rancorosa. Um ministério perseguido por pregar o zelo do Senhor aos corações dos homens. Muitas vezes Keith Daniel é comparado a Leonard Ravenhill. Ambos tinham estilos parecidos de exposição da palavra. Keith começou a viajar vivendo com uma mala e pregando corajosamente a palavra de Deus. Lembra que falei que Keith conheceu sua esposa por meio de uma escola bíblica? Desde o dia em que a conheceu, ficou profundamente impressionado com sua piedade e pureza. Jenny e Keith se casaram logo após se conhecerem, e Deus trabalhou poderosamente através desses dois vasos que foram unidos por causa do reino de Deus. Deus tinha um chamado especial na vida de Keith Daniel para trazer a palavra de Deus de volta ao seu povo. As mensagens de Keith eram repletas de escritura, e ele frequentemente começava uma mensagem citando uma grande passagem das escrituras de memória, ou citando vários versículos sobre um determinado tópico. Keith Daniel declarou: Deus honra sua palavra acima de todas as coisas, e honra aqueles que a honram acima de todas as coisas. Valorizar e honrar a palavra de Deus acima de tudo era o coração do ministério do irmão Keith, e como resultado, oportunidades de pregação se abriram diante dele em toda a África do Sul e no exterior. Um homem que Billy Graham declarou ser o maior pregador expositivo dos dias atuais. Keith foi convidado a pregar no Canadá, onde realizou uma turnê de pregação em 30 cidades em 31 dias. Isso abriu as portas para que Keith viesse pregar nos Estados Unidos, onde voltou para realizar turnês de pregação por mais de 20 anos.
Keith Daniel seria o primeiro a dizer que ele era simplesmente um vaso de barro por meio do qual o Senhor podia operar. Em uma postagem referindo-se a seu pai, depois que ele faleceu, seu filho Roy resumiu bem quando disse: ele sabia que ele era um vaso de barro fraco. Ele não era nada o suficiente para que Deus fosse muito através dele. Embora Keith Daniel tenha partido em 2021, seu legado continua vivo, irmãos. Suas pregações, escritos e ensinamentos continuam a impactar as vidas daqueles que buscam uma conexão mais profunda com a espiritualidade. Ele deixou para trás um tesouro de recursos que inspiram, desafiam e orientam. Seu exemplo de dedicação, autenticidade e paixão pela fé é com certeza um farol que guiará as gerações futuras rumo a um relacionamento mais profundo com Deus. Ele estabeleceu seu coração para conhecer a Deus e andar com Ele. Nas profundezas de suas próprias necessidades e anseios, ele parecia ser recompensado com uma compreensão dada por Deus das coisas profundas do Espírito. Ele veio a conhecer a Deus como um Deus vivo, cheio de propósito e que responde à oração, e que se deu a conhecer àqueles que realmente confiam nele. A oração e a palavra de Deus eram parte integrante de sua vida, e aqueles que o conheciam bem às vezes ficavam surpresos com a intensidade com que abordava o assunto. Orar, estudar as Escrituras faziam parte de sua vida e eram inseparáveis. Ele pregou não por motivação, mas por transformação. Sentimos a urgência quando ele falou que Deus pode vir a qualquer hora e a qualquer momento. Deus o tem usado ao longo dos anos para despertar e criar um desejo dos corações das pessoas e igrejas para ver um toque e mover do e pelo Espírito de Deus. Posso realmente dizer que o objetivo da vida de Keith era viver para a glória de Deus. Quando ele faleceu em 2021, seus filhos escreveram uma homenagem a ele, dizendo: quando um ente querido morre, isso a atinge mais que quando você experimenta áreas da vida que costumava compartilhar com ele. Quando você sente vontade de telefonar para eles, pedir conselhos ou orar com eles, e eles não estão lá, você geme e se pergunta se vai enlouquecer de agonia. Papai foi um exemplo de Jesus. Ele nos ensinou a Bíblia, orou e chorou por nós e nos amou. Ele sempre compensou o tempo gasto pregando, passando um tempo de qualidade conosco. Ele foi um exemplo. Nós nunca poderíamos merecê-lo. Estamos quebrados, mas gratos por cada momento que tivemos. Se você não conhece, pesquise a história dele, veja os vídeos com trechos de sua pregação, você vai ser muito edificado. Keith Daniel foi um exemplo e estava devendo um vídeo dele aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.